Olá, bom dia. Mais um encontro para orientação de estudos aqui da Trilha 3, Programa Descodificadas. Bom dia, Rafa. Hoje Bom nosso dia. assunto vetores. Isso. Bora lá, depois a gente passa os recados, né, das atividades. Estou por aqui. Tá bom. Bom dia, gurias. Então vamos para mais uma parte, né, do conteúdo de lógica, que são os vetores ou arrays, né, são chamados na linguagem de programação em inglês, né. A gente tem que se adaptar, a gente tem de falar em português, mas a gente tem que se acostumar que as linguagens são em inglês. Então, como a gente já havia visto na trilha 2, né, os arrays são variáveis compostas. Diferente das variáveis comuns, a gente pode guardar vários valores nessa variável, e para acessar esses valores, a gente sempre vai ter um índice inicial e um índice final. Normalmente, o índice inicial começa em 0 e um número final. Esse número final também pode ser substituído por uma propriedade que a gente vai ver logo em seguida, tá? Então, os vetores ou arrays são estruturas, né, que permitem armazenar uma lista de dados na memória principal do computador. São úteis para inserir ou remover itens de uma lista de compras ou de alunos de uma turma, por exemplo, né? Quando eu preciso armazenar vários dados do mesmo tipo, não tem por que eu criar várias variáveis. Eu posso criar um vetor e colocar esses dados, né, nessa mesma variável. Com os vetores é possível recuperar todos os itens inseridos em uma lista. Então, se eu colocar todos os valores lá, eu vou conseguir recuperar, né? Vou conseguir manipular. Tem um índice numérico que começa em 0, que identifica cada elemento da lista, né. Então, conforme eu vou colocando elementos nessa lista, o índice vai aumentando o vetor. Para referenciar um item, né, de cada vetor, devemos indicar seu nome, seguido por um número entre colchetes que aponta para o seu índice, né. Então, sempre que eu tiver um vetor, para eu acessar determinado elemento, eu tenho que indicar qual é o índice que ele está. Por exemplo, a minha lista não está correspondendo aqui ao nome certo. Eu coloquei queijo aqui, mas na verdade o índice 2 contém o conteúdo iogurte. Até vou trocar por isso aqui depois que eu me passei aqui, tá? Para relacionar um exemplo, né? Eu tenho um array produtos e no índice 2 eu tenho o dado iogurte guardado e eu coloquei queijo aqui. Me desculpe. É importante reforçar que o vetor inicia pelo índice 0, portanto, para obter o primeiro produto inserido no vetor, devemos utilizar o produto no índice 0, né? Se eu quiser pegar o arroz aqui, por exemplo, eu tenho que indicar o índice 0. Também poderíamos alterar um produto da lista com uma nova atribuição de conteúdo a um elemento do vetor, como, por exemplo, né, produtos 2. Agora eu entendi por que eu coloquei. Se eu quisesse trocar, né, o conteúdo da posição 2, por queijo, eu indicaria o índice que eu quero trocar e atribuiria o novo valor queijo. Tá correto, então agora eu me lembrei por que eu botei. Vocês podem estar pensando: "Ah, Rafa, tu vai falar tudo isso de novo". É que é importante a gente entender bem como funciona, né, cada parte do vetor, por que que a gente usa o vetor, quais são os índices do vetor, né, e como manipular. Essa é a intenção da lógica, né, a gente entender bem como tudo funciona, porque vocês já tinham usado o vetor lá na trilha 2, né, mas agora a gente está revendo esses conceitos e definindo, né, todas as partes, entendendo como funciona todas as partes do vetor, né, isso é importante na hora da gente definir se vai usar ele ou não. A declaração. Então, na linguagem JavaScript, não é necessário indicar o número total de elementos na sua declaração, né, diferente de outras linguagens, no JavaScript a gente pode inicializar o vetor só com 2 colchetes, ou com a palavra new array. Temos essas 2 formas, então, no JavaScript. É indicado utilizar a primeira forma. Também é possível declarar um vetor com algum conteúdo inicial, e assim mesmo adicionar ou remover itens do vetor no decorrer do programa. A seguir a instrução a seguir declara e insere 3 produtos no vetor. Então,
Por exemplo, eu sei que eu vou precisar armazenar vários dados do mesmo tipo, mas eu ainda não tenho esses dados para inserir no vetor. Então, eu declaro ele de forma vazia, e conforme esses dados vão surgindo, né, eu vou inserindo no vetor. Mas se eu já tenho alguns dados iniciais, né, eu já posso declarar a variável do tipo vetor e já colocar esses dados nela. E depois só ir acrescentando, né. Uma variável armazena apenas um valor por vez, né, fazendo uma analogia entre variável simples e o vetor. Quando uma nova atribuição a essa variável é realizada, o seu valor anterior é perdido. Então, isso é um grande problema, né? Quando a variável é simples, no momento que eu troco o valor o que tinha antes desaparece, né? A gente vai sobrepondo valores nas variáveis simples. Então, após as duas atribuições a seguir, a variável idade permanece apenas com o último valor que lhe foi atribuído. Então, por exemplo, a idade aqui no primeiro momento recebeu 18, e depois, num segundo momento, foi atribuído 15 a ela. Então, se eu fosse mostrar a variável a idade, se eu fosse mostrar o conteúdo da variável idade, apareceria na tela o valor 15, né? O 18 já teria sido perdido. Já os vetores permitem armazenar um conjunto de dados e acessar todos os seus elementos pela referência ao índice que indica cada um deles. Assim, após as duas atribuições a seguir, os dois valores atribuídos ao vetor idade podem ser acessados. Então, né, essa é a principal diferença do vetor, que conforme eu vou colocando os dados, esses dados não são perdidos, né? Por exemplo, aqui idade na posição 0 recebeu 18, e a idade na posição 1 recebeu 15. Se eu mandar mostrar esse vetor, ele vai ter a idade 18 e 15, né? Nenhum dado foi perdido. Depois de realizada a declaração do vetor, a gente podemos gerenciar a lista com a inclusão e a exclusão de itens do vetor, né, com métodos. O JavaScript, para facilitar a nossa vida, ele tem muitos métodos prontos que a gente pode usar para inserir, para remover do último, remover do primeiro, né, itens desse vetor. Então, se torna mais fácil a manipulação desse vetor com esses métodos. A gente poderia fazer o que esses métodos fazem só na lógica, né? Usando um laço, testando cada posição, comparando, removendo ou atribuindo. Só que isso se tornaria mais trabalhoso. Com os métodos, isso fica bem mais fácil. Então, por exemplo, tem o push, que adiciona um elemento ao final do vetor, então é importante perceber que o push, ele vai colocar o valor no final sempre. O unshift, que adiciona um elemento ao início do vetor e desloca os elementos existentes uma posição para baixo, né? Então, o push vai colocar o valor no final do vetor e o unshift vai colocar na primeira posição e vai empurrar os outros, né, para frente, vamos dizer assim. Assim como o pop, que vai remover o último elemento do vetor, e o shift, que remove o primeiro elemento do vetor e desloca os elementos existentes em uma posição acima. Então, no momento que um elemento sai, os outros ficam no lugar. Por exemplo, o push aqui, que adiciona um valor no final do elemento. Eu consegui esses GIFs aqui, que fica bem clara, né? Fica bem claro como esse push funciona. Então, eu vou ter um vetor aqui com uma lista de frutas. Quero inserir mais o abacate nessa lista. No momento que eu dou o push, né, o nome do vetor ponto .push, ele vai colocar esse valor ao final do vetor, e o vetor vai ficar atualizado, né, com todas as frutas mais o abacate. Depois eu tenho o unshift, que adiciona um elemento no início do vetor e desloca os elementos uma posição para baixo. Para baixo seria para frente, né? Então, da mesma forma que eu tenho um vetor desculpa, com frutas, pera, maçã e abacate, e eu estou querendo inserir uva no início do vetor. Então, eu pego o nome do vetor, ponto unshift, e ele vai colocar a uva no início do vetor. Desculpa, me deu uma tosse agora. Aí ele mostra aqui o vetor embaixo, né, com todas as frutas.
Depois eu tenho o pop, que vai remover o último elemento. Então, eu não preciso colocar nenhum parâmetro, né, no método. Ele já sabe que vai remover um elemento e vai ser o último. Se vocês notarem nos outros aqui, ó, nesse do shift, por exemplo, ele tem o parâmetro uva, né, que é o elemento que ele quer colocar. Quando ele não tem esse elemento, né, quando eu só quero retirar, e o pop sempre vai retirar o último, eu não preciso colocar nenhum parâmetro entre os parênteses aqui, fica vazio mesmo. E aí ele vai mostrar o vetor. Se fosse mostrar o vetor, né, mostraria com toda um uva, pera e maçã sem o abacate. E o shift, que remove o primeiro elemento do vetor e desloca os elementos existentes uma posição acima. Então, ele vai retirar o primeiro sempre, também não precisa de parâmetro, né? Porque ele sempre vai remover o primeiro. E vai atualizar o vetor, né? Colocando a pera no índice 0, maçã no 1 e o abacate no 3. No 2, aliás. Tá? Eu achei esses GIFs aqui, né? Eles mostram bem direitinho como é o funcionamento dos métodos. O tamanho do vetor e a exibição desses itens, né? Então, uma propriedade importante utilizada na manipulação de vetores é a propriedade length, que retorna o número de elementos do vetor. A gente até tem um problema com essa palavra, que eu não sei porque a gente tem a tendência de botar o H antes e o T depois. E aí não vai funcionar, né? Mas é sempre o T primeiro e o H depois. É normal, assim, tem até memes em relação a isso, que as pessoas costumam trocar essa palavra, né? Essas duas letras dessa palavra. Mas se a gente trocar, não vai funcionar, então a gente tem que prestar atenção ali. Vamos consultá-la quando quisermos percorrer a lista, realizar exclusões para verificar antes da exclusão se a lista está vazia, ou então para exibir o número total de itens do vetor. Para percorrer e exibir os elementos do vetor, cidades, por exemplo, né, podemos utilizar o comando for. Normalmente é o for que a gente utiliza para percorrer os vetores, indicando que a variável de controle i começa em 0 e repetir o laço enquanto o i for menor que cidades.length. Então, esse length vai pegar automaticamente a última posição do vetor. Eu não preciso especificar. Usando o length, fica mais dinâmico, né? Porque é um dado que tu não vai precisar ficar trocando. Isso aqui vai se atualizar automático. Então, se tu retirou 2 posições do vetor, um length, ele já sabe que o final do vetor já vai ter mudado também. Ou quando eu inseri muitos dados no vetor, eu não preciso ficar conferindo quantas posições tem, porque o length também vai pegar a última posição do vetor, né? Para fazer o controle do laço. Relembrando os laços, né? A gente não pode deixar um laço sem finalização, porque senão ele entra em loop infinito. Então a gente tem que cuidar bem a condição do meio aqui no caso, né? Porque enquanto ela for verdadeira, o laço vai executar. Ela só vai parar enquanto o laço falhar. Então, se a gente colocar uma condição que for infinitamente verdadeira aqui, o nosso laço vai ser infinito também. Então, daí, já aí a gente vai ter problema, né? Não é isso que a gente quer. Então, o length é muito importante, né? Ajuda bastante nessa questão de deixar o código dinâmico. A gente também tem o tamanho do vetor e exibição dos itens com métodos, né? Então, a gente também tem métodos que auxiliam a gente nessa questão. Então, outra forma de exibir o conteúdo do vetor é pelo uso dos métodos toString e join. Eles convertem o conteúdo do vetor em uma string, sendo que no método toString, uma vírgula é inserida entre os elementos. E no join, podemos indicar qual caractere vai separar os itens. Referenciar apenas o nome do vetor ou o nome seguido pelo método join sem o caractere de separação gera uma saída idêntica ao toString. Então, como o GIF está mostrando aqui, eu vou ter um vetor, né? E se eu der um join, ele vai separar as palavras com vírgulas, como o toString faz. Se eu definir outro separador, por exemplo, aqui a segunda opção que o GIF vai mostrar, agora, com apóstrofos, ele vai separar o vetor com
Separar não, ele vai colocar apóstrofos no conteúdo do vetor. Se eu colocar um mais, por exemplo, ele vai escrever as palavras com um mais no meio. Então, o join nos dá essa facilidade de especificar o que que a gente quer usar como separador dentro do conteúdo do array, né? Então, é bem interessante esse método. A gente também tem métodos para localizar o conteúdo, né? A gente poderia, como eu já disse, né, a gente poderia fazer isso com um condicional, mas a gente tem esses métodos que agilizam mais esse processo, né? Então, com o número de elementos de um vetor, como o número de elementos de um vetor pode ser grande, as linguagens de programação dispõem de alguns métodos para nos auxiliar no controle de seu conteúdo. Um desses controles refere-se à verificação da existência ou não de um conteúdo no vetor. Imagina, eu quero ver se todas as posições do vetor estão com algum valor, né? Ou preciso procurar algum valor específico no vetor. Imagina se esse vetor tem 1000 posições, né? Eu teria que fazer um laço e testar com if, né? Cada posição do vetor. Ia funcionar? Ia, mas isso daria mais trabalho, né? Mais linhas de código. Com esse método index_of, eu posso fazer isso em apenas uma linha, né? Então, vou botar o nome do vetor, ponto index_of, e o que eu quero procurar. E ele vai me mostrar a referência, né, aonde está que eu estou procurando, vai me mostrar o índice. Ela vai retornar apenas a primeira ocorrência do que eu estou procurando. Se eu tiver 2 Rafael, por exemplo, aqui, ó, no índice 1 e no índice 3, ele vai me mostrar a posição só do primeiro. E se não tiver o que ele está procurando, por exemplo, aqui Maria não tem um vetor. Aí ele vai mostrar como resposta, né, como retorno para a gente, o -1. A gente também tem os vetores de objetos, né? Então, um vetor de objeto pode conter uma lista de nomes, por exemplo, ou de números. Um vetor pode conter uma lista de nomes, por exemplo, ou de números. Além disso, também é possível definir um vetor que contém uma lista de objetos com alguns atributos desses objetos. Poderíamos, por exemplo, ter o objeto produto com os atributos nome e marca e preço. Nome, marca e preço. O objeto filme com os atributos título, gênero e duração. Então, além de colocar apenas um valor nos índices, né, eu posso colocar o valor e definir atributos. Os atributos são coisas a respeito do que eu coloquei ali, né? Por exemplo, o título, os atributos do título, do filme, aliás, os atributos do filme seriam título, gênero e duração, como se fossem complementos, né, do meu dado. Definir um vetor de objetos nos permite realizar operações sobre esse vetor, como classificar os seus elementos por um dos seus atributos. Um vetor de objetos é declarado da mesma forma que um vetor simples. E na inserção de itens no vetor de objetos, devem-se indicar os atributos que o compõem. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vetor carros. Então, notem que ele é definido da mesma forma, ele é declarado da mesma forma que o vetor simples, né? Só que esse vetor, ele vai ter o dado e os atributos. Então, eu tenho que declarar ele um pouquinho diferente. Tenho que colocar chaves dentro de cada elemento do vetor, né? Cada posição do vetor vai ser definida por chaves. Então, por exemplo, aqui, nesse script, o vetor é inicialmente declarado, em seguida são realizadas 2 inclusões de veículos, então estou incluindo também com o método push, da mesma forma, né? Eu coloquei um Fusca e um Escort aqui. Atende para a sintaxe que identifica um vetor de objetos. Então, a diferença, né, que vai diferenciar um vetor de objetos para um vetor simples é a utilização das chaves. Então, deve-se utilizar as chaves para delimitar os atributos e cada atributo deve ser seguido pelos 2 pontos e pelo valor que será atribuído a ele. Então, notem que eu tenho um nome, né, um modelo, 2 pontos, o valor, vírgula, preço, 2 pontos e o valor do preço. Na sequência do script, utilizamos o comando for para percorrer os elementos do vetor, da mesma forma que o outro, né?
e apresentar o conteúdo de cada um de seus atributos. Então, eu vou manipular ele da mesma forma que um vetor simples, só que a diferença é que eu consigo colocar mais dados, né? Posso especificar mais dados, posso complementar com atributos no vetor de objetos. Eu posso filtrar, pesquisar e filtrar dados nesse vetor, nesses vetores, com métodos também. Então, depois de possuirmos um conjunto de dados armazenados em uma lista, podemos exercitar algumas operações frequentemente realizadas sobre elas, né? Como pesquisa ou filtro de dados. Se a gente guarda muitos dados, em algum momento a gente vai precisar filtrar, né? Ou pesquisar em cima desse vetor. Para ajudar nessa questão, a gente tem o método filter, né? Que a gente pode colocar condições para filtrar o que a gente gostaria. Por exemplo, ponto filter callback em cima do lá, que seria o nome do vetor antes, né? E posso retornar com todos os nomes, todos os itens acima de 20, por exemplo. Não iguais a 20, acima de 20. Ele mostraria o 30 e o 20. Vocês me desculpem o barulho, tá? Aqui. Então, a pessoa está batendo aqui bem pertinho. Depois que possuirmos um conjunto de dados armazenados em uma lista, podemos exercitar. Isso eu já vi, né? Tá. Desconcentrei aqui com o barulho. Para classificar os itens do vetor, o JavaScript dispõe do método sort para classificar os itens de um vetor em ordem alfabética crescente. Então, eu tenho vários métodos que vão fazer várias coisas, né, em cima dos vetores. Esse processo é importante para apresentar os nomes de alunos de uma turma ou de contatos telefônicos, por exemplo, em ordem alfabética. Então, várias coisas que eu posso querer fazer com o vetor, né? Ao exibir os dados de uma lista em ordem, conseguimos facilmente localizar algum de seus elementos. Ao executar o método sort, o vetor passa a ficar ordenado. Então, conforme eu vou colocando dados nesse vetor, eles podem não ficar em ordem, né? Então, e eu também não preciso me preocupar com isso, porque eu tenho métodos para fazer isso. Então, imagina, se cada vez que eu precisasse inserir um dado no vetor, eu precisasse testar todas as posições desse vetor para ver se o dado já existe. Isso ia ficar mais complicado, eu teria que fazer uma lógica, né, para fazer esse teste antes de inserir esse método. Com, uh, com um vetor ordenado, né, se for em números, por exemplo, eu não preciso me preocupar com isso. E também com esses métodos, mesmo que eu jogue de qualquer jeito os dados no vetor, eu posso depois, para mostrar, eu posso mandar ordenar eles, né, e tudo vai ficar resolvido, não preciso me preocupar com isso, né. Então, por exemplo, aqui eu tenho a lista de palavras e a lista de números. Eu posso ordenar tanto palavras como números. Notem que as palavras são ordenadas em ordem alfabética, né? Array, curso e D. A, B, C e D. E os números aí sim, né? Na ordem crescente. A 10, 20, 30, 40. Eu posso usar também. Aqui tem outro exemplo, né? Eu posso usar mais parâmetros ou outras funções também dentro dos métodos, né? Então, além do método já existir, eu posso especificar mais alguma coisa dentro do método, passando como parâmetro, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um sort com uma função dentro, retornando A menos B. Com strings, isso aqui não me retorna diferença, fica a mesma coisa que o sort sem parâmetro, né? Mas nos números, com os números, aí isso vai dar uma diferença, porque ele vai fazer cálculos, né? O A mais B, no caso, ele vai mostrar de forma invertida, né? Ele vai mostrar de forma invertida. Se vocês notarem aqui nesse exemplo, ele vai mostrar de trás para frente. Vai mostrar 40, 30, 20 e o 10. Na parte do string vai continuar a mesma coisa. Caso seja necessário ainda manter a lista na ordem original e apenas apresentar em uma função os dados ordenados, é possível criar uma cópia do vetor original a partir do método slice.
Então, por exemplo, eu quero que meu vetor permaneça da forma original, né, o anterior ele vai mudar, né, ele vai aqui, cadê? Esse aqui, o sort ele vai alterar o vetor. Esse aqui, o slice, ele vai manter o vetor da forma que ele está originalmente, mas eu posso fazer uma cópia para de repente mostrar alguns dados, né, e mantendo mesmo assim a minha cópia original. Então, por exemplo, esse método, né, que significa fatia, slice, fatia, pedaço ou porção, obtém um conjunto de elementos de um vetor que eu posso especificar. Sem parâmetros, né, se eu não colocar nenhum parâmetro dentro dos parênteses, ele vai retornar, ele obtém uma cópia com todos os elementos do vetor original, ele faz literalmente uma cópia. Mas, por exemplo, aqui, slice 0,3, ele vai mostrar do índice 0 até o índice 3. Então, do 0 tem o valor 1, e o índice 3 tem o valor 5, e o 2 está no meio. Então, ele vai mostrar 1, 3 e 5. Então, eu posso mostrar pedaços, né, do vetor, ou pegar pedaços do vetor para usar em uma outra situação com esse método. Um detalhe importante sobre o processo de ordenação de listas em JavaScript é que os dados do vetor são classificados como strings, mesmo que o seu conteúdo seja formatado apenas por números. Então, tem que prestar atenção nessa questão. Caso seja necessário classificar os dados em ordem decrescente, podemos utilizar utilizar em conjunto os métodos sort e reverse. O método reverse, como o nome sugere, inverte a ordem dos elementos de um vetor. Então, né, eu posso fazer combinações desses métodos, né, nos vetores. Eu posso não sou obrigada, não sou delimitada, melhor dizendo, né, a usar apenas um método de cada vez. Eu posso usar uma combinação de métodos. Por exemplo, esse reverse aqui, ele vai inverter a ordem do meu vetor, né? Então, eu posso usar ele junto com o sort, por exemplo. E aí, em resumo, né, os vetores permitem armazenar listas de dados em um programa. Cada vetor contém um nome e um índice cujo primeiro elemento ocupa a posição 0 do vetor. Em JavaScript, os vetores podem aumentar e diminuir de tamanho dinamicamente, não sendo necessário especificar o número de elementos da lista na sua declaração, com a propriedade length, né? Por isso que ela é tão importante. As linguagens de programação dispõem de diversos métodos para trabalhar com vetores. Eu coloquei o link ali na documentação, né? Para vocês darem uma olhada de novo nos outros métodos. Eu citei apenas alguns aqui, né? Existem outros. Por exemplo, some, reduce, every, map, flat, filter, for each, for index, find, sort, concat, fill, includes, reverse, flat map, né? Então, são apenas exemplos, né, dos métodos que tem, que eu posso deixar minha lógica mais simples, né? Eu não preciso também ter um trabalho de criar toda uma lógica, se eu já tenho um método que vai fazer isso para mim. A minha lógica, por exemplo, eu posso escrever ela em 5, 10 linhas, enquanto com um método eu posso escrever ela em apenas uma linha, né? Então, dentre as principais ações realizadas pelos métodos de manipulação de vetores, destaque-se inserir e remover elementos no início e no final do vetor. Então, para inserção, utilize os métodos unshift e push, que inserem, respectivamente, um novo elemento no início e no final do vetor. Já a exclusão pode ser realizada com os métodos shift e pop para remover o primeiro e último elemento da lista. Então, eu posso fazer isso com os métodos. Para exibir o conteúdo de um vetor, a partir do uso da propriedade length, que torna o tamanho do vetor e de um laço de repetição criado com o comando for, é possível acessar um dos elementos do vetor. Utiliza-se a variável de controle i para referenciar cada índice. E o método join também é frequentemente utilizado para consultar a lista, pois ele converte o conteúdo do vetor em uma única string, separando os elementos por um ou mais caracteres. Notem também que aqui nos vetores a gente não falou do laço de repetição while, né? Para percorrer vetores, a gente sempre vai usar o for, porque o for é um laço de repetição determinado, né?
enquanto o while, né, enquanto ele nos dá outras possibilidades. A gente pode, então, também usar os métodos para localizar um item no vetor. Para essa tarefa, a linguagem JavaScript dispõe do método indexOf, que retorna a posição da primeira ocorrência do conteúdo pesquisado no vetor, e do método lastIndexOf, que realiza a pesquisa do final para o início, também retornando a posição do elemento encontrado. Caso o conteúdo não exista no vetor, o valor -1 é retornado em ambos os métodos, né? Então, se ele não encontrar, ele não vai dar uma mensagem, não foi encontrado, ou, claro, tu pode programar isso, né? Mas, ou não vai deixar em branco, ele vai retornar -1, né? Para nos orientar. A gente também pode manipular um vetor de objetos com diferentes atributos. Então, com um vetor de objetos, podemos armazenar, por exemplo, os atributos modelo, marca, ano e preço dos veículos de uma revenda. As operações de inserção, exclusão e classificação dos elementos do vetor ocorrem para todos os seus atributos. Então, com os métodos, eu posso manipular também os vetores de objetos, né? Não só os vetores simples. Posso filtrar os dados da lista. A filtragem consiste em recuperar os elementos da lista que obedecem a algum critério, como os veículos da revenda com preço inferior a 20.000, por exemplo. Para realizar essa tarefa, é possível percorrer a lista e, a partir de uma condição, selecionar os itens em que a comparação retorna verdadeira. Então, também, né, com o método, eu posso especificar condições. Não preciso fazer toda a lógica lá com if. Posso também classificar os elementos do vetor. A classificação de dados, além de organizar o conteúdo da lista para uma exibição em ordem alfabética dos seus elementos, serve muitas vezes também como apoio para o processo de obtenção de informações relevantes sobre os dados da lista, né? Dependendo do que tu for guardar na lista. Por exemplo, calcular e listar as diferentes marcas armazenadas em um vetor de objetos, exibindo a quantidade de veículos de cada marca, por exemplo. Esse processo é simplificado se o vetor estiver classificado pelo campo marca. O método sort classifica os itens de um vetor em ordem crescente. Utilizar o método sort seguido pelo método reverse faz com que a lista fique em ordem decrescente também, né? Se de repente, sei lá, tu quer ver os carros que começam com a letra V. Não precisa classificar eles só com sorte e ter que ir lá no final, né, da lista para ver quem são os últimos. Eu posso usar o reverse junto para os últimos serem os primeiros, né, e ficar mais fácil de visualizar, enfim. Aí depende da forma que tu está usando, né. E aí, para praticar, né, o que a gente falou, eu sugeri aqui um exercício, desse aqui não tem entrega, tá, só para vocês praticarem mesmo, que é desenvolver o seguinte programa que manipula listas de dados a serem armazenados em vetores. Então, vocês vão elaborar um programa para gerar uma tabela com os jogos de uma fase eliminatória de um campeonato de futebol. O programa deve conter três funções, né, que vão ser executadas. A serem executadas no evento clique de cada botão. Então, cada função, né, vai ter um botãozinho, que ao clicar nesse botão vai ser executado. Então, vai ter um botão para validar o preenchimento, adicionar um clube ao vetor e listar os clubes. Ops. Vai ter outro botão para listar os clubes, se houverem, né? Clubes adicionados. Montar a tabela de jogos no formato primeiro versus o último, segundo versus o penúltimo, e assim por diante, né? Conforme vão sendo inseridos. Exibir a mensagem e não listar a tabela de jogos caso o número de clubes informados seja ímpar, né? Não existe uma tabela com só um time, né? Vai ter esse time versus aquele time, esse time versus aquele outro time. Não vai ter um time vazio na tabela, né? Então, se não existir um número par de times, não vai listar a tabela. Aí aqui entra a validação também, né? Quando vocês forem mostrar. E aí eu saiba mais, né? Um manual de métodos, né? Então, como utilizar. Um outro documento falando sobre objetos de vetores. O W3 de novo, né? E um videozinho também para quem gosta de
quem gosta de vídeo, né, para dar uma olhada aí. E é isso, Pri. Agora que eu parei, ele parou de fazer barulho, né? Claro, né? Podia ser, né? É sempre assim. Mas é isso o assunto de hoje, né? Mais um pedacinho aí da lógica, entendendo bem como os vetores funcionam, né? Que a gente usa bastante. Você tá compartilhando a tela aí? Ah, pode parar, Rafinha, de compartilhar a tela. Achei que tinha parado. Não, não parou. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou colocar em separado esse último, destacar esse para praticar lá no material, tá bom? Já tá lá o arquivo, mas eu vou colocar uma tarefa, assim, né, para a gente deixar destacado para poder fazer essa prática, tá bom, Rafa? Apesar de Ah, não tá. ter. Eu só esqueci aqui, posso só fazer só mais um pouquinho? Só compartilhar a telinha de Ah, pode, claro. como ficaria esse programinha, ó. Então, vocês vão criar. Claro que o meu tá sem sem o CSS, né? Mas aí vocês podem deixar bonitinho. Ó, o programinha vai inserir jogos, então vou adicionar clubes. Eu vou adicionar. Teve Grenal ontem aqui, ó. Vou adicionar os dois, o Grêmio e o Inter. Então, quando eu clicar no listar, ele vai mostrar os dois times. E quando eu clicar no montar a tabela, ele vai montar a tabelinha Grêmio versus Inter, né? Aí, conforme eu vou colocando, ele vai colocando na lista e depois ele monta a tabelinha em cima dessa listinha aqui. Mas aí, claro, né? Cada uma faz o CSS que achar mais bonitinho, né? Só isso, porque eu tinha esquecido de. Tá bem. Então, eu vou fazer isso. O arquivo já tá lá, tá bom? Aí eu vou, então, fazer um destaque para essa atividade de prática e vou colocar também a gravação logo que ela estiver pronta. Outra coisa, eu já também coloquei aqui, Rafa, o segundo desafio do Front-End Mentor, que você escolheu, que é gerenciar página de destino. Coloquei uma imagem, como a gente tinha feito da outra vez, e o link. E aqui, essa apresentação desse segundo desafio vai ser no dia 6 de novembro, né? Então é isso. A gente recebeu ainda mais do primeiro desafio, mais vídeos, mas a gente vai deixar para ver na próxima semana, tá bom? Eu acho que é isso. Nívia, alguma observação, alguma coisa que você queira falar? Não, tá tudo tranquilo. Ah, legal. Então, a gente pode então se despedir, e aí a gente se encontra na próxima semana no nosso horário aqui. Excelente semana para vocês. Um beijo. Pra você também, um beijo. Tchau.